noite. Vamos chegando. Vamos entrando. Nossa segunda live sobre modelos mentais. Falamos já semana passada sobre esse assunto. Essa semana vamos falar mais um pouquinho. Então vamos chegando, você que está assistindo depois, a live gravada, seja muito bem-vindo também, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Modelos mentais. Sejam bem-vindas, Marcilene, Fernanda, Patrícia. Tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui. Vamos chamar mais gente? Vamos pegar esse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, bem no cantinho aqui da sua tela, aqui, ó. Ai, meu Deus, aqui, ó. Aqui no cantinho da sua tela tem um aviãozinho. Então, se você apertar aí no aviãozinho, você manda para um monte de gente. Vamos convidar as amigas. Vamos chamando para entrar. Vamos lá. Para a gente poder começar. Joia. Muito bem. Rosana, Ana, Vivi, show de bola. Vamos lá então? Vamos começar a falar um pouquinho sobre os nossos modelos mentais. Vamos falar um pouquinho sobre o que são os modelos mentais, como que eles funcionam. Se você não assistiu a live da semana passada, a gente já começou na semana passada, né? Essa é uma continuação. Então, se você não assistiu a live da semana passada, ela tá salva tanto no IGTV do Instagram, quanto também tá salva lá no meu canal do YouTube. O link também tá ali na bio do Instagram, tá? Então, você vai lá, pode assistir para você entender, porque hoje a gente vai fazer uma continuação, né? Uma continuidade daquilo que a gente já falou na semana passada, tá? Então, se você não assistiu a primeira, você vai lá, pode assistir para você entender, né, a continuação, tá bom? Então, vamos lá, Paula, Maria Cláudia, Rosana, vamos lá, sejam bem-vindas, meninas. Bom, nós na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o que são modelos mentais, né? No resumo do resumo, modelos mentais são o quê? O conjunto das nossas crenças, aquilo que nós acreditamos e que nos faz enxergar a vida daquela forma, né? É um conjunto das nossas verdades, da forma como nós vemos a vida, da forma como nós vemos as coisas que nos acontecem, né? Um conjunto daquilo que nós cremos, que nós acreditamos, né? Lembra que eu falei ainda que para desmistificar um pouquinho a questão de crenças, porque quando a gente olha crenças, a gente pensa muito como se fosse apenas algo ligado à fé, né? Ligado à religiosidade. E na verdade, crenças é tudo aquilo que a gente acredita. Então, a forma como eu acredito que a vida acontece, as verdades daquilo que eu acredito que eu mereço, que eu aprendi, tudo isso são crenças. Então, o modelo mental é o conjunto, né? O arcabouço de todo esse repertório de crenças que eu tenho, que faz com que eu tome decisões na vida e que eu tenha atitudes na vida. Basicamente, isso é modelo mental, só pra gente recapitular. E aí a gente terminou com a pergunta semana passada, né? Da onde vem esse modelo mental, né? O que formam essas nossas crenças? E uma das coisas mais importantes na formação das nossas crenças é o nosso modelo de pai e mãe. E é sobre isso que hoje eu quero parar um pouquinho com vocês, eu quero me aprofundar. Eu anotei várias coisas aqui para não correr o risco de esquecer coisas importantes, então vou pedir licença para vocês para de vez em quando me pautar aqui, para a gente falar um pouquinho dessa relação.
A relação de pai e mãe, quando nós somos crianças, quando nós estamos na adolescência, mas principalmente na nossa formação ali, quando nós somos crianças, é extremamente importante para formar esse repertório de crenças que vai formar o modelo mental que nós teremos da vida. Claro, isso pode mudar com o decorrer do tempo, ainda bem, né, amadas? Que bom, né? Glória a Deus! Que a gente pode, com o passar do tempo, ir mudando esse repertório e aperfeiçoando esse repertório. Sim, pode. Mas eu costumo dizer que aquilo que nós aprendemos na nossa infância, com os nossos pais, é muito forte, tem uma raiz muito profunda e costuma afetar muito o estilo de vida que nós temos, as escolhas que nós fazemos, a forma como nós nos comportamos. Então presta bastante atenção. E eu quero aqui, porque nós somos mulheres adultas, né? Então a gente tem o costume de fazer o quê? Quando a gente fala, por exemplo, de mãe, a gente olha o nosso papel de mãe, como nós somos como mãe. Mas eu quero te fazer o desafio para você se colocar no papel de filha. Para você agora se olhar como alguém que é filha, né? É filha de alguém. Então você se colocar neste papel, para você se colocar no cenário. Não se colocar agora como mãe ou como pai, né? Se a gente tem algum homem aqui nos assistindo, ou como pai. Não, se colocar como filha e filho. Para que você entenda provavelmente assim, o que gerou em você este modelo paternal e maternal que você teve. Combinado? Deixa eu reforçar aqui, eu já falei para as pessoas que estavam desde o começo, ó, aqui, ó, nesse teu cantinho aqui, ó, tem um aviãozinho, né? Então, manda um aviãozinho para um monte de gente. O Instagram, ele tá com um algoritmo bem complicadinho, tá todo mundo reclamando disso, porque ele não entrega, não aparece ao vivo, não avisa as pessoas. Então, vamos todo mundo aí, clica aí, manda para 10 maravilhosas aí, tá bom? Para elas acompanharem desde o começo, porque é importante para acompanhar o raciocínio, tá? Então, modelo mental são o quê? São as nossas verdades. É o nosso repertório de vida, é a forma como nós vemos o mundo. Esse é o nosso modelo mental. Existem modelos mentais culturais, claro que existem, por exemplo, no tempo da escravidão, por exemplo, né? Existia um modelo mental de que os brancos poderiam fazer os negros de escravos. Isso é cultural. Mas existem os modelos mentais particulares, nossos, que é onde entra o papel de pai e mãe. Então vamos lá, vamos falar primeiro do pai, porque o pai geralmente ele é deixado para depois. Você já percebeu que a gente sempre põe a mãe na frente e deixa o pai para depois? Quando na verdade, né? O pai, ele tem um papel extremamente importante na sociedade, extremamente importante na criação dos filhos. E eu acho que por isso que o papel do pai muitas vezes é tão menosprezado. A gente exalta tanto a mãe e deixa o pai como um papel secundário, sabe? O pai aparece quando dá, o pai aparece quando pode. Se o pai não vier, tudo bem, o importante é ter a mãe. E isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira. Isso, na verdade, é uma cilada. Isso, na verdade, é uma estratégia para que nós, como filhos, sejamos roubados de uma essência extremamente importante. Isso faz, inclusive, uma ligação direta da nossa relação com Deus, porque Deus representa a paternidade. Então, por isso que muitas vezes a paternidade, o pai, a figura masculina, gênero masculino, tá? É tão menosprezado, às vezes, na relação da família, exaltando tanto a mãe e deixando o pai no segundo plano. Começa a resgatar aí na tua mente se não foi assim na tua infância. Dá uma resgatada aí na tua mente se não foi assim que aconteceu na tua casa. Como eu falei ali, ó, ouve toda essa live se colocando no lugar de filha, não de mãe, de filha. Você aqui é filha. Então, vai trabalhando na tua mente todas essas questões ligadas como filha, combinado? Então, vamos falar um pouquinho do pai. O pai, ele é aquele que impulsiona, né? O pai, ele é aquele que dá destino, o pai é aquele que libera para o mundo, o pai é aquele que apresenta a criança para o mundo. O pai, ele prospera.
O pai, ele lança. O pai é aquele que coloca em nós a capacidade de prosperar, a capacidade de agir. Existe até uma simbologia bem bacana que é feita com bebês, né? Isso até já foi feito um estudo sobre isso. Dá o bebê pro pai. O bebê ali de alguns meses já, sei lá, 8, 9 meses, que já tá mais espertinho, né? Você dá ele no colo do pai. Como é que o pai segura o bebê? Tenta trazer aí na tua memória. Como é que o pai segura o bebê? Geralmente virado para frente. Ele põe o bebê aqui sentado, segura aqui na barriga e ele põe o bebê virado para lá. Por quê? Porque o papel do pai é apresentar ao mundo. É como se ele estivesse dizendo assim: filho, filha, olha só tudo que te espera. Olha só quanta coisa. Este é o papel do pai, lançar. A prosperidade tem muito a ver com isso. Com o quanto esse papel de pai é bem desenvolvido. A capacidade das pessoas em fazerem as coisas, em conseguirem prosperar realmente, conseguirem ir atrás dos seus sonhos, tem muito a ver do quanto o papel do pai foi ativo na criação do filho. Preste atenção nisso. Então o pai é o impulsionador, é aquele que joga para o mundo. Se você der o bebê para a mãe, como é que a mãe segura? Ela pega e ela esconde, não é verdade? Pensa aí, você que é mãe, você aconchega, você esconde, é meu. Você traz para proteção, para segurança, enquanto o pai lança. Amadas, isso é extremamente importante. Parece assim uma coisa meio tosca, né? Tá, mas o que tem a ver? Nada a ver. Tem tudo a ver. Esses modelos mentais, pensa comigo, os modelos mentais que nós temos, eles são formados na nossa mente desde o ventre da mãe. O que a mãe sente, o que a mãe fala, as reações, as emoções. Desde lá, nós estamos criando o nosso modelo mental, as nossas crenças. Claro que depois, com o tempo, nós vamos criando consciência sobre isso, mas é desde lá. Então tem tudo a ver a forma como o pai se comporta. E quais são as características de pessoas, vou falar aqui mais voltado para mulheres, quais são as características de mulheres que tiveram deficiência nesse papel do pai? Onde o pai não cumpriu esse papel, seja porque o pai abandonou a mãe, seja porque o pai faleceu, seja porque o pai era vivo, morava na mesma casa, mas era ausente. Podem ter vários motivos pelos quais os pais não desempenhem o seu papel. Claro que principalmente a gente sempre pensa que é a ausência física, mas existem pais dentro de casa que são ausentes, completamente alienados dos filhos, que estão ali, mas que não cumprem o seu papel. Então dá uma olhadinha as características de pessoas, né, que tiveram essa ausência de pai. E o que isso impacta no seu modelo mental? Essa relação, ela pode ir para dois extremos. Presta bem atenção. Vai vendo se você se encaixa em algum desses, se você está se achando em algum lugar. Dois extremos. Ou você pode ser uma mulher extremamente carente, dependente, ciumenta, grudenta. Sabe aquela que sufoca? Isso tem um sinal muito forte de ausência paterna. Não houve um pai de verdade que supriu essa necessidade e você, quando adulta, tem essas características. Sabe aquelas mulheres muito ciumentas? Sabe aquelas mulheres que não conseguem manter relacionamento? Ela não tem um relacionamento saudável, amoroso, ou às vezes até de amizade, porque ela faz assim com os outros, sabe? Ela sufoca, ela é tão grudenta, tão grudenta, tão grudenta, ela sufoca as pessoas e as pessoas acabam se afastando. Essa é uma grande característica de modelo mental que foi criado em mulheres por ausência de pai. Ou ela pode ir para o outro extremo. Eu sou independente. Eu faço tudo sozinho.
ela tem uma extrema dificuldade de ser dependente, ainda mais se for de outro homem. Ela faz tudo sozinha, ela se vira, ela faz, ela acontece, sabe? Vai para o outro extremo, aquela que é muito dependente e aquela que é muito independente. Quer dizer, eu não preciso de homem. Não sei se você conhece alguém ou se você pensa assim. Eu não preciso de homem na minha vida. Eu me viro, eu faço tudo sozinha. Essas são características de modelos mentais fundamentados na ausência do pai. Houve uma crença, provavelmente porque a crença, presta atenção, olha que importante isso aqui. Crença pode ser formada de duas formas. Ela pode ser por repetição, algo que repete, ou forte impacto emocional. Então, neste caso, um forte impacto emocional da ausência do pai te criou uma crença de que ou você, pelo amor de Deus, algum homem me ame e me aceite, eu farei qualquer coisa para ter esse homem, ou o outro extremo, não preciso, não quero, não gosto, vaza, não me incomoda. Gente, é tão sério isso. Isso aparece tanto quando você começa a tratar numa terapia, num processo de coaching, num processo de mentoria. Isso aparece tanto. As pessoas, elas vêm com o problema, mas elas não conseguem identificar a causa. As mulheres, muitas vezes, elas aparecem com o problema. A Aline, tenho dificuldade. Os meus relacionamentos não perduram. Eu não consigo, né? Eu já tô com uma idade e tal, não consigo ter um relacionamento que perdure, né? Sufoco as pessoas começam a me expelir, porque a pessoa é tão grudenta, ela tá o tempo inteiro atrás. Sabe aquela pessoa que liga o tempo inteiro, manda mensagem o tempo inteiro, tá na tua porta o tempo inteiro? São mulheres com ausência de pai. Mas elas geralmente não conseguem identificar isso. Elas vêm com o problema de relacionamento, às vezes o problema na empresa, não para empresa nenhuma, porque ela não consegue obedecer à hierarquia. Ela não consegue se submeter a uma liderança, principalmente masculina. E aí ela vem com o problema. Aline, não consigo, não paro em lugar nenhum, eu não sou promovida. Lembra que o pai é quem prospera, o pai é quem dá a característica que prospera. Mas aí quando você vai a fundo, você vê que é uma falta profunda do pai. Pegou? Guarda aí contigo. Agora nós vamos falar um pouco da mãe. Gente, eu tô sem relógio, calma aí, deixa eu só abrir o meu computador aqui. Porque senão eu vou falar até 00:30, né? Ah, tá bom, tranquilo. Vamos falar da mãe. Claro que a mãe, ela tem um grande prejuízo quando a mãe falta. Tem mães que abandonam o filho? Tem. Tem mães que falecem quando o filho é pequeno? Tem. Tem mães que escolhem não estar com os filhos? Tem. Mas o papel da mãe, os prejuízos, né, ou as características de um modelo mental influenciado pela mãe, é muito mais pelo comportamento da mãe do que propriamente pela ausência. Porque se você for olhar proporcionalmente, a ausência do pai é muito maior do que a ausência da mãe. Então, claro que crianças que crescem sem a mãe, óbvio que tem os seus impactos. Por quê? Porque a mãe é quem acolhe, a mãe é quem ama, a mãe é quem protege, a mãe é quem aconchega. Por isso que lembra do exemplo que a gente deu lá no começo, que a mãe é aquela que pega aqui? A mãe é quem nutre, a mãe representa amor, a mãe representa aceitação. E isso é desde o ventre. O que a mãe faz no ventre? Ela nutre, ela protege, ela aconchega. E esse é o papel da mãe. Essa é a característica da mãe. Mas eu quero me concentrar aqui não na ausência da mãe, porque ela pode existir, mas ela é numa proporção muito menor do que a ausência do pai. Os maiores impactos que nós vemos do papel da mãe nas nossas crenças e nos nossos modelos mentais
é a forma como a mãe se comporta. E aí eu quero que eu separei 4 comportamentos maternos muito comuns. E eu vou reforçar o exercício que eu te pedi desde o começo. Agora você não vai se olhar como mãe, você vai se olhar como filha. Para que você possa identificar em você se existem janelas abertas. Se existem modelos mentais que estão te tornando... Lembra dos cárceres mentais? A gente falou na semana passada, na live passada, dos cárceres mentais. Para que você se coloque nesse papel de filha e não no papel de mãe. Combinado? Vamos lá. Primeiro tipo de mãe, a mãe crítica. A mãe que nunca nada tá bom. A mãe que sempre podia ser melhor. A mãe que sempre tem um mas. Não tem mãe que é sempre um mas? O filho vem com a prova da escola. Vem com 8. Mãe, tirei 8 na prova, não sei das quantas e tal. Aí a mãe olha e diz assim, mas podia ser 10, né? Mãe crítica. Mãe, olha o meu desenho. Tá bom, mas tá contornado tudo errado, né? A mãe, ela, de uma insatisfação, o olhar dela tá sempre no que falta. E não no que você já tem. Não no que o filho já conquistou. Ela tá sempre focada no que o filho ainda precisa melhorar. Ela nunca consegue reconhecer e celebrar o que o filho já conquistou. Aí o filho, vamos lá, começou a andar de bicicleta. Vou dar exemplos bem simples pra gente ir recordando da nossa história. Começou a andar de bicicleta. Daí a mãe olha, meu, que show, mas agora vamos tirar a rodinha, né? Compreende? E muitas vezes a mãe crítica, ela se esconde atrás do papel da mãe incentivadora. Cuidado. Ai, não, mas é que eu quero incentivar o meu filho porque eu quero que ele cresça. Cuidado. O reconhecimento positivo de conquistas é muito mais incentivador do que o reclamar do que falta o tempo inteiro. Claro que você agora não precisa achar tudo lindo, né? Ai, tudo é lindo agora. Não, óbvio que não. Mas vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, certo? É aquela que o tempo inteiro ela tem uma vírgula para colocar, porque sempre podia ser melhor. Ou pior, gente. Ou pior. A mãe crítica, ela às vezes cai no erro da comparação. Mas a tua amiga tirou quanto? Mas tu viu que a vizinha já anda sem rodinha? Mas a tua irmã mais velha, na tua idade, já não fazia mais isso? Mãe crítica. Ela sempre tem alguma coisa para criticar. Ela sempre tem alguma vírgula para colocar. Nunca nada tá bom o suficiente. Você teve uma mãe assim? Quais são as características dos filhos dessas mães? Quais são os modelos mentais prováveis que esses filhos vão levar para a vida adulta? Se eles não conseguirem trabalhar isso, serão adultos provavelmente inseguros, adultos tímidos, adultos com sensação de serem inadequados, adultos com baixa autoestima, porque eles sempre vão achar que o que eles fazem é insuficiente. Sempre poderia ser melhor. Eles crescem com a sensação de insuficiência, de inadequação. Por melhor que eu faça, sempre pode ser melhor. Sempre alguém no universo vai ser melhor. Sabe aquela sensação de que tá sempre devendo? Não sei se você tem a sensação de que você tá sempre devendo. Você faz algo bom, mas você tem a sensação de que podia ter feito melhor. Você é inseguro, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu falo, será que eu não falo? Será que eu arrisco, será que eu não arrisco? O tempo inteiro assim nessa... Mães críticas geram modelos mentais nesse estilo nos seus filhos.
Segundo modelo de mãe, a mãe deprimida. O que é a mãe deprimida? A mãe deprimida é aquela que tá toda hora triste. Ela tá toda hora mal-humorada, ela tá toda hora desanimada, ela é negativa. Ah, não vai dar certo, minha filha. Não vai. Ela é uma mãe irritada. Às vezes a gente olha para as mães deprimidas só no aspecto da tristeza, mas as mães deprimidas são extremamente irritadas, elas não têm paciência. Porque elas estão tão afundadas na sua tristeza, na sua dor, no seu desânimo, nos seus problemas, nas suas frustrações, nas suas decepções, que elas não têm paciência. São mães extremamente ansiosas. Sabe aquela mãe, o filho vem, traz alguma coisa, a mãe diz, mas eu acho que isso aí não vai dar certo, meu filho. Ai, nem faz isso aí, nem passa essa vergonha. Não, deixa pra lá, filho. Ela não tem uma palavra incentivadora, muito pelo contrário, ela é muito negativa, ela não tem paciência. Ô mãe, senta aqui que eu quero não sei o que lá, não, anda logo. Ela tá tão centrada nos seus problemas e nas suas dificuldades, que ela não tem paciência nenhuma. Ela é uma mãe triste. Ela não é uma mãe que sorri, que celebra, que ri. Não é uma mãe que, vamos no parque, vamos passear, vamos não sei onde. Não, ela tá sempre cansada. Tá sempre cansada. A nossa geração que eu digo assim, a geração lá dos 1980, né? É uma geração que vivenciou muito isso. Muito mães deprimidas. Porque às vezes estavam num casamento porque eram obrigadas, estavam num casamento infeliz, né? Foram sujeitas a um monte de situações quando elas também eram crianças, quando elas também eram adolescentes e trouxeram esse modelo. Nós não estamos discutindo aqui a culpa, né? Ou por que eram assim, nós não vamos entrar nesse mérito. Nós estamos olhando as características para a gente conseguir se enxergar e ver o que é que nós precisamos mudar em nós. Que modelos mentais que a gente trouxe dessa criação, ok? Não tô aqui para criticar mãe nenhuma, eu tô aqui só para que você reflita sobre o quanto isso te impactou. Você agora é uma mulher adulta, você não é mais aquela menininha. O quanto você trouxe disso para tua vida hoje, para a família que você formou hoje, o quanto isso te impactou. Então, como são os filhos das mães deprimidas? Geralmente, elas amadurecem muito cedo, porque essas meninas têm que assumir o papel de mãe. Porque a mãe tá tão ausente por conta da sua depressão, da sua tristeza, da sua melancolia, né, do seu negativismo, que ela tem que amadurecer muito cedo. Ela vira mãe da mãe. Ela se sente muito cedo na obrigação de cuidar. Ela sai do papel de ser cuidada, que é o que uma criança deve ser, que é o que um adolescente deve ser, para entrar no papel de cuidadora. Então ela tem que amadurecer, ela não tem tempo para ser criança, ela não tem tempo para ser adolescente, porque ela acaba tendo que cuidar da dor da mãe. Sentem muita dificuldade de dizer não, são adultos que não conseguem dizer não. Porque imagina, ela tinha que o tempo inteiro dizer sim para a mãe. Ela não podia dizer não para a mãe. Sentem que sempre incomodam e não são bem-vindos. A sensação é que eu incomodo, é que eu não sou bem-vinda, de que as pessoas me aturam. Pela irritabilidade da mãe, ela se sentia aturada e não amada. Então hoje, como adulto, ela continua com o mesmo modelo mental. As pessoas me aturam, mas elas não me amam. Eu não sou bem-vinda, eu não posso ir chegando, né? Eu tenho dificuldade de me abrir, eu tenho dificuldade de fazer amizades, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Características de filhos que tiveram as mães deprimidas. E são pessoas, adultos, que sofrem muito se não se sentirem úteis. Se ele não perceber que ele é útil para as pessoas, ele sofre. Por quê? Porque quando criança, ele era útil para a mãe. Ela era útil para cuidar da mãe. Terceiro ponto, terceiro estilo de mãe que vai criando modelos mentais. A mãe impaciente. Ô, Glória, agora presta atenção.
A mãe impaciente. A mãe impaciente, ela não consegue interagir no contexto infantil. Ela trata o filho como se ele fosse adulto. Ela espera de uma criança de 8, 9, 5, 12, 13 anos atitudes e posturas de uma pessoa adulta. Tem como isso dar certo? Não. Então ela se irrita. Ela não consegue lidar com os aprendizados, né? Com as coisas que dão errado enquanto a criança está aprendendo. Então ela se irrita com a bagunça, ela se irrita com a sujeira, ela se irrita com as coisas fora do lugar, ela se irrita quando a criança vai lavar a louça e não, né? Não deixa a pia brilhando, a panela não é areada. Por quê? Porque ela espera que aquela criança haja como um adulto. A impaciência cria isso. E não tem como. Porque aquela criança, aquele adolescente está em processo de aprendizagem. A coisa vai dar errado. O bolo vai sair errado, a letra vai ser feia, a tarefa vai sair errado, vai vir nota baixa na prova, vai quebrar alguma coisa importante dentro de casa, a roupa suja vai ficar escondida dentro do armário, a meia toda fedida vai estar lá o dia que tu vai encontrar 2 meses depois. Vai comer no quarto, vai deixar lá o resto, a barata vai vir. Gente, faz parte. Consegue compreender? Agora, as mães impacientes não conseguem entender isso como processo natural de amadurecimento. Claro que eu não estou dizendo, ai, deixa, abandona, deixa lá. Não, o teu papel é ensinar. Mas não precisa da irritação, da impaciência. Tu entende? E geralmente as mães impacientes, elas traduzem a maternidade como um fardo. Elas falam, ai, meu Deus. Ai. A sensação que a criança tem é que ela é um peso, ela é um fardo, ela é um problema, ela faz tudo errado pela impaciência da mãe. Quais são os possíveis modelos mentais que esse adulto vai gerar, né? As mães impacientes, elas negligenciam o seu papel de mãe. Elas são extremamente ausentes, porque elas não conseguem participar do processo de desenvolvimento do filho justamente por conta da impaciência. Então, muitas vezes elas se ausentam, elas não querem ver, elas não querem saber, elas não querem conversar, elas não querem ensinar, elas não têm paciência para ensinar. Abandona, se vira, faz o teu jeito. Então, os seus filhos, eles podem ir ao extremo da alta responsabilidade, ou seja, sabe aquele que faz tudo certinho? Ele não pode pisar fora da curva, ele faz tudo bem certinho, bem direitinho. Ele é muito responsável. Ele não falta nenhum compromisso, ele não decepciona ninguém. Ele tá assim, ó, nossa, é um exemplo. Ou ele pode ir pro outro extremo, da irresponsabilidade completa, não quer saber de nada, sabe? Tanto faz como tanto fez, por mim que o mundo se exploda, né? Eu quero que me encostar aqui, porque se o mundo acabar, eu tô pendurado no barranco. Pode ir para esses dois extremos. As mães impacientes. São pessoas que têm muito medo da rejeição. Muito. Elas fazem de tudo, principalmente o muito responsável. O muito responsável, ele faz isso, sabe por quê? Porque ele não quer ser rejeitado. Porque a mãe aprovava ele quando ele fazia tudo o quê? Bem certinho. E aí vem o modelo do grande medo da rejeição. E são pessoas extremamente ressentidas, elas se ressentem muito fácil. Tudo dói, sabe? Se ressentem por pouca coisa. E o último modelo de mãe é a mãe egoísta. A mãe que olha para si. Ela é ela primeiro, ela não consegue perceber a necessidade dos filhos, ela não consegue acolher a necessidade dos filhos, ela acha que tudo que os filhos sentem, pensam, né, reclamam é besteira, sabe? Que ela é que sabe das coisas, que ela é que já viveu tanta coisa, que ela é que se esforça, né, por tanta gente, que ela é que faz, que ela é que paga, enfim, é a mãe egoísta. Ela olha para as necessidades dela, para o que ela pensa, para o que ela acha, para a forma como ela acha, e ela desconsidera todo sentimento, tudo aquilo que a criança traz. Quais são provavelmente os modelos mentais dos filhos das mães egoístas? Eles são inseguros, são
permissivos ao abuso do outro. Quer dizer, os outros também podem abusar da boa vontade deles, dos sentimentos deles. Isso é normal para eles. Então, eles se permitem relacionamentos abusivos. Eles permanecem submissos às mães, mesmo depois de adulto. Você já viu aqueles marmanjos de 40 anos obedecendo a mãe? Vamos lá. Eu não estou dizendo que é para você desobedecer a sua mãe. Mas ei, depois de adulto, depois que você formou a sua família, você não deve mais obediência à sua mãe. Você deve honra à sua mãe, que são coisas distintas. Aí casou, teve filho, é um marmanjo, a mãe é egoísta, né? Ela olha para ela, para a necessidade dela, não quer nem saber da família do filho, e ele continua lá, obedecendo. Ele não consegue se impor. Ele é passivo e tende a buscar relacionamento onde permaneça passivo. Se é um homem, vai procurar casar com uma mulher que manda. Ele quer alguém que mande nele. Se é uma mulher, ela vai casar com um homem provavelmente autoritário. Por quê? Porque ela aprendeu a se anular. Porque o modelo da mãe era egoísta. E aí? Você se achou em algum lugar? Lembra que você está se procurando, se olhando como filha. Você não está se olhando no papel de mãe e de pai. Você está se olhando no papel de filha. Conseguiu identificar algo na tua criação, seja no modelo paternal ou no modelo maternal, que talvez explique um pouquinho o modelo mental que você tem hoje, as crenças que você tem hoje, a forma como você se comporta hoje, a forma como você vê a vida hoje. Tem muito a ver com o que você vivenciou no modelo de filha, com pai e com mãe. Mas eu tenho boas notícias, né? Não são só notícias desafiadoras. E eu quero reforçar uma coisa que eu falei aqui há pouco. Gente, nós não estamos aqui para julgar por que pai e mãe agiram dessa forma. Não é esse o objetivo aqui. Porque existem histórias e histórias. O objetivo aqui é só que a gente traga consciência para que nós possamos melhorar. Não é para julgar. Ah, tá vendo aí, ó? Fui lá na live da Aline, agora entendi por que eu sou assim. Porque a minha mãe era não sei o que lá, porque meu pai me abandonou, porque meu pai era ausente dentro de casa. Não é para isso. É para que você compreenda. Porque não tem aquelas coisas assim, gente, que a gente faz e não sabe por que faz. Não tem aqueles comportamentos que a gente tem e a gente diz assim, por que eu sou assim? Por que eu faço assim? Eu não queria ser assim, mas eu sou. Por quê? Não tem? Você não se faz, às vezes, umas perguntas assim? Talvez o modelo mental que foi criado em você explique por que você faz. Se você não traz isso para tu... Porque, gente, não se iludam, tá? Tudo isso que você vivenciou tá aqui. Algumas coisas na consciência, outras coisas na parte inconsciente. Mas tá aí, não se iluda, não é mágica, apaga, ai, cresci, apagou. Não, tá aí. Tem coisas, tem memórias que nós acessamos, que estão na nossa consciência, você lembra, você sabe, e tem coisas que estão no inconsciente, que a gente não acessa facilmente. Todas essas informações é para quê? Para que você traga consciência, porque você só consegue mudar o que está no teu consciente. Você não consegue mudar o que está escondido. Compreende isso? Você só consegue ter domínio e trazer mudança sobre o que está consciente. Opa, entendi. Tá aí. Fechou. Me achei. Pronto, estava escondido, não é que apareceu. Não, já estava lá no teu inconsciente. Veio pro teu consciente. Veio, agora tu pode reprogramar. Agora tá na tua mão fazer, ressignificar isso que você viveu e reprogramar isso para que você siga livre e tenha um outro tipo de modelo mental. Não é para você julgar, apontar, culpar, não. Ei, parou com essa coisa de vítima. Tá? Que daí a gente tem mania de se colocar, viu? A minha mãe, como é que ela era?
Viu? Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Daí a gente faz uma coisa muito de vítima, que não muda nada, só piora. Se veio na tua consciência e você entendeu, é para você fazer alguma coisa de bom. E ser vítima não te leva a lugar nenhum. Então você tem a oportunidade de reprogramar. Você tem a oportunidade de repensar. Você tem a oportunidade de ressignificar. O caminho disso está na tua mão. Eu sempre digo isso para as minhas turmas com mulheres. Ei, você não é mais aquela menina. Não é mais. Você não é mais aquela menina que foi ferida, que foi enganada, que foi abandonada, que foi abusada. Eu não sei a tua história. Que foi negligenciada. Sabe aquela menina que esperava tanto o carinho do pai, o afeto do pai e não recebeu? Aquela menina que procurava tanto a aprovação da mãe e não recebeu? Eu não sei a tua história, mas você não é mais aquela menina. Hoje você é uma mulher adulta que pode tomar as suas decisões. E aí, que decisão que você toma? Continuar refém desse modelo mental ou você decide viver diferente? Isso é reprogramar. E claro que existem métodos que se usa para isso, para te ajudar com isso. A decisão é a primeira coisa. Conseguiu compreender, minha amada? Fez sentido para você? Porque eu quero te dizer que esse é um dos temas que nós trabalhamos dentro do Team Coaching. Que eu tenho feito, divulgado aqui no meu Instagram, que nós estamos com uma turminha aberta. Até domingo as inscrições estão abertas. Então, se você quer se dar essa oportunidade de trazer à consciência tudo isso e reprogramar e ressignificar tudo isso para que o teu modelo mental seja mais saudável, eu te chamo, eu te convido, faço um convite especial para você se inscrever nessa turma. Você pode me mandar um direct ou tem um e-mail fixado aí, ó, na tua tela, belazoemulheres@gmail.com. Você pode me mandar um e-mail. É até domingo as inscrições e tem poucas vagas. Sabe, a gente costuma negligenciar muito a nós mesmas. As mulheres têm muito essa característica, sabe? Principalmente depois que são mães. A gente faz tudo para os filhos, né? Para a família, negligencia nós mesmas e nos esquecemos que se nós não estivermos bem, isso vai impactar diretamente os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa família, os nossos relacionamentos. Existem mulheres que estão tão preocupadas em ter um relacionamento, em ter um casamento, que elas estão com o foco tão grande no homem, num possível namorado, noivo, que elas esquecem delas. Elas não tratam as suas questões, elas não olham para elas e elas não entendem por que elas não conseguem. Sabe quando não consegue evoluir? Sabe quando parece que você faz, mas nunca tá bom? Sabe quando parece que por mais que você se esforce, o outro não reconhece? Muitas vezes é porque você mesma não tá conseguindo dar o seu melhor, porque você não tá bem. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não existe dentro de si mesma. Então, o convite do Team Coaching Bela Zoe é para que você olhe para você, trate as suas questões para que você seja a sua melhor versão. Eu sempre digo assim, ó, as pessoas que você ama, seja a sua família, enfim, as pessoas que você ama, merecem a sua melhor versão. Merecem quem você é de melhor. Mas o que você tem feito para ser o teu melhor? Para onde você está empurrando os entulhos? Porque todas nós temos, queridas, não se iludam, umas com histórias mais difíceis, obviamente, outras com histórias um pouco mais tranquilas de administrar, mas todas nós temos. E aí nós queremos entregar o melhor de que jeito?
Se a gente não olha para nós, nós não nos... Eu ouço muito das... mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para mim. Tem tempo para tudo. Mas não tenho tempo para mim. Ou elas dizem assim, ó, mas eu não tenho dinheiro. Quer dizer, tem dinheiro para os filhos, tem dinheiro para... Mas para ela... Sabe aquela coisa que parece que é meio indigna? É muito para mim mesma? Essa é uma crença. De que eu não... Vou aí para vocês, voltou? Só aperta um coraçãozinho aí para mim, só para eu saber que voltou, que aqui para mim deu um... Então eu quero deixar aqui o convite especial para você. Se você se interessou, esse é um dos assuntos. Nós falamos sobre identidade feminina, nós falamos sobre modelos mentais, nós falamos sobre crenças, nós falamos sobre criação de autoimagem positiva, nós falamos sobre modelo de vida de gratidão, nós falamos sobre criação de metas, objetivos, traçar objetivos na vida. São vários assuntos que nós tratamos durante os 10 encontros que nós temos. Então eu quero reforçar, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te dizer que eu já estou honrada com as meninas que já estão comigo, mas eu vou ficar ainda mais honrada se eu ver você ou me mandando um direct, ou me mandando um e-mail, fazendo contato comigo, para que nós possamos estar juntas. Eu te passo todos os detalhes e a gente conversa isso depois. Combinado? Minhas lindezas, muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês, que essa reflexão, sabe, que às vezes esse chacoalhão assim de consciência, de realidade, tenha entrado no teu coração para te fazer mudar para melhor. Sabe? Que o Espírito Santo ele traga clareza. Sabe? Deus ele é o maior interessado em clarear os quartinhos escuros que a gente tem escondido, sabe? Ele é o maior interessado em colocar luz sobre isso, porque isso traz liberdade. Isso traz a vida abundante que foi prometida para mim e para você. Eu até dei um exemplo esses dias, tem uma turma de Team Coaching que está aberta, né? Que é nas quintas-feiras à tarde que eu estou fazendo. Hoje é o nosso 5º encontro. Tá uma turma linda, hoje foi muito lindo. A gente trabalhou justamente a questão de reprogramação de crenças. E aí eu tava contando para elas esses dias uma experiência, gente, super simples, aqui de casa comigo, mas que tem tudo a ver. Eu tava lavando louça, tem a pia, né, aqui, e do lado, assim, é o fogão, né? E aí eu tava lavando louça e olhei pro fogão pra ver se eu ia precisar limpar o fogão. Olhei pro fogão e falei, ai, que bom, não tá sujo, ai, glória, não preciso limpar o fogão. E continuei, lavei a louça, tal, né, daí arrumei tudo lá. Aí depois que eu terminei, isso era de manhã, eu fui fazer o almoço. Aí peguei, botei a panela no fogão e acendi a luz do depurador. Quando eu acendi a luz do depurador em cima do fogão, adivinha? O fogão tava todo... Não tava assim, né? Sabe quando tá todo marcado assim? Não é que ele tava sujo. Mas sabe quando tá todo marcado? Quer dizer, com a luz apagada, eu não enxerguei. Quando eu coloquei luz, eu vi que não estava tão limpo quanto eu achava que estava. Na hora, aquilo veio assim no meu coração. É assim que funciona. Quando as mulheres permitem que eu coloque luz sobre uma situação, elas talvez vão passar a enxergar coisas que não enxergavam antes. Que estava escondida. Sabe, que parecia que estava tudo bem, que estava tudo resolvido, que estava tudo certo. Que na minha vida está tudo pleno, o problema é na vida dos outros. O problema é no fogão alheio. Fazendo analogia, né, a historinha que eu acabei de contar para vocês. Se eu não colocasse luz sobre o fogão, ele ia ficar ali sujo? O que isso pode gerar?
Com o passar do tempo, vai dar bicho, né? Vai começar a dar problema com bicho, com barata, com sei lá Deus o quê, com camundongo, porque o que eles querem é sujeira. Você acha que acontece o que dentro de você quando você não resolve as suas dores? Não é de hoje para amanhã, é com o tempo e o tempo e o tempo. Lembra, toda situação traumática ou toda frustração profunda, se ela não é resolvida, ela vira um cárcere mental. Nós falamos sobre isso semana passada. Se você quer entender melhor, vai lá no IGTV ou vai no meu YouTube, que a live da semana passada está gravada. Eu não tenho como repetir tudo aqui. Mas vira um cárcere mental. Você passa a ser refém daquilo. E tem gente que vive a vida inteira refém de traumas, de medos, de frustrações, de perdas. Você pode fazer diferente. Eu vejo assim que Deus ele é tão bom, ele quer trazer luz sobre as nossas dores. Nem sempre vai ser gostoso, mas ele quer trazer luz para te mostrar, ei, tira a sujeira debaixo do tapete, limpa esse fogão, minha filha, e vamos-se embora. Tá bom, minhas lindas? Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui de coração. E eu fico esperando a inscrição de vocês para o Team Coaching, tá bom? Me escreve já. Beijo. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.